Oi, dona Rinalda, boa noite, tudo bem? Bem-vindas. Bem-vinda, Landinha. Boa noite, muito prazer recebê-las aqui essa noite. Boa noite, Evandra. Oi, Rô, tudo bem com vocês? Obrigada pela presença de todas. Oi, Amanda, daqui a pouquinho já tô te chamando. Boa noite, dona Ridalva. Dona Ridalva, a gente precisa marcar alguma coisa, hein? Tô com saudades. Boa noite, Natália, bem-vinda. Valéria, boa noite. Sejam todos muito bem-vindas. Márcio, boa noite. Dentro de alguns minutos, vamos dar início para essa live falando sobre a nutrição, né? Sobre um assunto tão polêmico quanto a alimentação das nossas crianças. Agora com a pandemia, aí tivemos aí um reganho de peso, né? O fast food super facilitando a vida de todos. E aí vamos ver quais são as dicas da nossa nutricionista. Boa noite, Jaque. Boa noite, Tabata. Sejam todas muito bem-vindas. Bem-vinda, Natália. Oi, Gi, bem-vinda. A Gi faz coisas deliciosas, hein, né, Gi? E a gente tá aqui falando de nutrição, mas ela faz bolos deliciosos. Vamos lá, vou chamar então agora a Amanda para a gente dar início à nossa live. Amanda Trivinho é nutricionista, formada pela Universidade de São Paulo, possui técnico em nutrição e a maior experiência em alimentação coletiva em principalmente restaurantes. Na atuação segue na linha da nutrição comportamental. A paz de Deus, Amanda, tudo bem? Tudo bem, Fabi? Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Rodrigues Dias. É um prazer te receber aqui essa noite. Obrigada por se disponibilizar do seu tempo para estar nos ajudando aí a esclarecer muitas dúvidas das famílias, né? A gente passou aí uma fase bem difícil, né, com a pandemia, com a chegada da pandemia, e a gente acabou percebendo a facilidade de ter um alimento dentro de casa, né, um alimento comercializado com os fast food, né, e com o retorno das aulas a gente percebeu um grande reganho de peso também das crianças. Percebemos que as crianças já não voltaram mais com aquele hábito das frutas, né, daquele suco mais natural, enfim. Uhum. Foi comum, né? Isso não é normal, mas foi comum isso acontecer por diversos fatores, né? Que aconteceu. Ninguém estava esperando a pandemia e foi uma coisa inesperada. Todo mundo trancado dentro de casa. Um tempo, às vezes, as crianças ficaram ociosas e buscaram por alimento, talvez. Sim. Vamos lá, então, vamos começar? Preparada? Eu recebemos algumas perguntas, né, no decorrer desses dias que a gente fizemos as divulgações da nossa live. E a primeira coisa, o que é a nutrição comportamental?
Bom, todo mundo conhece, né, a estratégia do nutricionista, aquela estratégia clássica de passar dieta, de ver o gasto energético do paciente, né, quanto que ele gasta no dia, quanto de caloria ele tem que comer durante o dia. E é uma estratégia que muitas nutricionistas ainda usam, mas e não está errado, né? É uma estratégia. Mas com o passar do tempo, houve um terrorismo nutricional, né? Então, as proibições, restrições alimentares, ficava difícil para o paciente seguir por muito tempo as dietas, né? Então, a nutrição comportamental, ela veio para não proibir, ela não proíbe nada, muito pelo contrário, ela dá autonomia para o paciente, né, de ele fazer as escolhas alimentares. Tanto os adultos quanto as crianças, elas escolhem o que elas podem comer, tudo com moderação. E é como se fosse uma reeducação alimentar, mas é que a palavra reeducação tem um sentido meio negativo, porque exclui toda a educação que a pessoa teve ao longo da vida. E coloca o meu conceito dentro dela, e não é isso. Eu quero agregar conhecimento. Então, a nutrição comportamental, ela agrega conhecimento, né, no indivíduo, e sem proibir, sem dieta, sem essa coisa regrada, porque ninguém consegue seguir por muito tempo. Sim, sim. A partir de que momento a família ela deve se preocupar e procurar uma nutricionista pensando nas crianças? Quando ela tiver, por exemplo, quando ela descobrir que ela está grávida, já é o primeiro momento que ela pode procurar um nutricionista, porque precisa da suplementação adequada, o auxiliar o ganho ou perda de peso dessa gestante, os hábitos alimentares dela vai refletir na vida do bebê, então ela já pode procurar o profissional. Quando entra nos 6 meses de idade, já começa a introdução alimentar, então também pode procurar o nutricionista para ele auxiliar nessa introdução, qual é a melhor forma, porque algumas famílias vêm com o longo do tempo falando que isso pode, isso não pode, e cabe o profissional vai ajudar ela a saber realmente como que é a forma mais adequada. Quando ele é bebezinho e nasce, a pega adequada da mama, então, porque tem que ter uma pega adequada para ele conseguir sugar todo o leite de forma adequada, a mulher não ter dor na hora de amamentar, o profissional auxilia. Também, quando a criança é um pouco maior, ela pode ser que ela tenha seletividade alimentar. O que é seletividade alimentar? É quando a criança exclui todinho um grupo de alimentos. Então, por exemplo, o grupo das frutas, ela não gosta de comer nenhuma fruta. Então, ela pode procurar um nutricionista. Quando tiver um ganho de peso, um excesso de peso, está com obesidade, ou tem uma doença relacionada à nutrição, como intolerância à lactose, alergia ao glúten, né, que é a doença celíaca, ou, infelizmente, às vezes as crianças também têm alguma doença de adulto, porque está com excesso de peso, então colesterol alto, diabetes. É bom procurar o profissional. O meu filho ele passou por essa fase das alergias, né? Então, quais são os sintomas que ele sentia na época? Muita tosse, muita coriza, e até então era mudança de tempo, bronquite, e aí a gente só descobriu depois que ele teve uma convulsão após uma hipoglicemia, né? E aí a gente investigou e descobrimos que ele tinha restrição alimentar, né? Que foi a questão de a proteína do leite, ao do ovo. E na época, para a gente foi muito difícil, porque era algo que ele gostava muito, né? E tudo tinha, né? O ovo era o principal e foi um trabalho muito difícil. E aí acabou entrando nessa fase que você trouxe. Ele acabou ficando muito seletivo, né? Por quê? Porque o que ele gostava a gente teve que tirar, né? Então, quando ele foi voltando, né? Que a gente foi retornando os exames, a gente foi vendo que estava ficando legal, então foi voltando essa fase da introdução novamente.
a gente já percebia que ele já não aceitava mais, né? E eram momentos assim que ele gostava muito, né? E hoje ele com 5 anos, que eu percebo ele sentindo essa curiosidade em estar experimentando novos alimentos. Né? Então, hoje que eu percebo ele, por exemplo, se interessando por comer uma carne de panela, por exemplo. Né? Antes só comia carne moída. Né? Então, é uma fase bem difícil essa idade dessa seleção. Né? Às vezes começa aquela fase depois dos 6 meses, aí come super bem, chega lá por 2 anos, bloqueia. Ah, meu filho comia feijão, agora não come mais. E o meu não come até hoje o feijão, mas tudo bem. Vamos lá, né? A gente está produzindo outras coisas que tragam essa proteína. Sim, isso mesmo. E como funciona essa avaliação, né, na primeira consulta? Bom, o nutricionista ele vai investigar todo o histórico clínico da criança, então se ela tem alguma doença, se ela tem toma algum medicamento. Deixa eu Pode te falar. cortar um pouquinho. Essa avaliação que é feita para a criança, né, que você vai falar agora, ela é a mesma avaliação feita para um adulto também ou não? Se tem essa diferença? É praticamente a mesma avaliação. É que vai ter algumas coisas na criança que a gente vai investigar outras coisas mais profundo. Por exemplo, quando você pesa e mede a criança, normalmente alguns nutricionistas usam o parâmetro do IMC para os adultos. Já na criança, não usamos esse parâmetro, vamos usar a curva de crescimento. Então, algumas coisas diferem, mas praticamente é quase a mesma coisa. Então, a avaliação do histórico clínico, saber se toma algum medicamento, se tem alguns sintomas, umas queixas ao longo do dia. Também avaliamos os exames laboratoriais e se não tiver os exames, o nutricionista pode pedir os exames. É aprovado pelo conselho, né, dos nutricionistas a gente pedir. Também fazemos a anamnese alimentar, então a gente vai ver o pai, né, quando a criança é muito pequena, o pai conta pra gente a rotina alimentar dessa criança, as alergias, a intolerância que ela tem, quais os horários que ela costuma comer. Depois fazemos a avaliação antropométrica, né, que é pesar e medir a criança e ver na curva de crescimento se ela está com um peso adequado para a idade, com a altura adequada para a idade. E depois também fazemos o recordatório 24 horas, que é saber tudo que a criança comeu no dia anterior. O que ela comeu, que horas ela comeu, quanto que ela comeu, e para conseguirmos falar as orientações nutricionais para ela, na realidade dela, né? Na realidade da família, levando em consideração a cultura familiar, a rotina da família, tudo de forma individualizada. Que é muito importante. Né? Muito. Principalmente com essa fase que a gente chegou de muito desemprego também, né? Sim. E algo que eu acho muito interessante, eu queria que você falasse um pouquinho, quando a gente tem o bebê, né, e a gente, nós como mães sentimos aquela ansiedade das mudanças de fase da criança, né? E uma das mudanças de fase que a mãe principalmente espera muito é a mudança para papinha, não é? E as introduções do suco, então da frutinha amassada, dos legumes batidos. Mas eu conheço, né, que tem aí uma alimentação chamada BLW, né? Tem sido muito usada, tem sido uma técnica muito usada. E eu queria que você falasse para a gente o que é. Eu acredito que tenha muitas famílias que talvez não saibam e talvez esteja passando por esse processo. Tá. Antes de falar da sigla BLW, é importante falar sobre que até os 6 meses de idade, o aleitamento materno tem que ser exclusivo. Então, o que é o aleitamento materno exclusivo? Não servir nenhum tipo de chá, suco, água, nada para o bebê até os 6 meses de idade. É só o leite materno mesmo.
Quando Mas chega. sede. Oi? Pois não sente sede, é o que a gente mais ouve. Eu vou dar uma aguinha porque deve sentir sede. Mas o leite materno tem água. Então, se ele tá com sede, ele vai no leite materno que tem água. Essa é a dúvida da maioria das mães mesmo. E então, quando chega nos 6 meses, aí começa a introdução alimentar, porque ele consegue sentar sozinho, consegue segurar a cabeça sozinho, então ele já tem capacidade motora para começar a comer os alimentos. Então, essa a alimentação BLW é uma técnica inglesa que se chama Baby Led Weaning, que é o desmame guiado pelo bebê. O bebê que guia a alimentação dele. Então, essa técnica sugere isso, que são pedaços maiores de comida, né? Por exemplo, uma cenoura cozida al dente, né? Para ele não conseguir amassar, você coloca assim na mesa ou no cadeirão e ele escolhe, ele leva a boca e come essa comida. E é interessante porque o bebê escolhe os alimentos, né? Você coloca ali o alimento na mesa. Ele vai escolher a hora que ele vai começar a comer, o ritmo que ele vai comer, a quantidade que ele vai comer. Então, ele tem autonomia total para comer. E alguns cuidadores, mães, pais, avós, eles ficam com medo, né, de o bebê engasgar. Mas ele não vai, é muito raro isso acontecer, se ele já estiver sentando sozinho, já tem a capacidade motora, ele não vai engasgar, é mais raro de acontecer, ainda se ele estiver sentado, porque não pode dar os alimentos com ele engatinhando ou meio que deitado, tem que ser na posição onde o alimento vai descer, né? E por isso eles têm esse medo, mas é o medo que é equivocado. Também eles também têm medo de o bebê não conseguir triturar os alimentos, porque não tem os dentes. Mas a gengiva consegue triturar os alimentos e ainda fortalece para vir os dentes. Então não precisam ficar com medo. Mas aqui no Brasil, essa técnica é inglesa. Aqui no Brasil, no Ministério da Saúde, ele lançou um guia para crianças menores de 2 anos e ele recomenda que não seja servido nenhum tipo de papinha, nenhum tipo de alimento pastoso batido no liquidificador. Porque quando Ixi, você faz. travou. Voltou. Quando você faz isso, você perde os nutrientes desse alimento, porque é mais nutritivo o alimento sólido. Então, ele não recomenda nenhum tipo de papinha ou alguma coisa liquidificada. Mas ele também não recomenda pedaços maiores logo de início, que nem essa técnica BLW. Ele recomenda que seja alimentos amassados, ou fruta raspada, ou então a carne desfiada. Aí dá início dessa forma para o bebê, e depois ele começa a comer os pedaços maiores e ele pegando na mão e levando à boca. Sim, entendi. Chegou uma pergunta aqui, eu não sei se eu vou conseguir ler essa palavra, porque ela é grande. A hipercolesterolemia na infância é sobre a seletividade e sobre a seletividade deles na alimentação. Para falar sobre a hipercolesterolemia, É, bom, é porque está aumentado, né, o colesterol, né, dessa criança. E se está aumentado, tem que ver a causa porque está aumentado. Se é algum fator genético, um fator ambiental, porque algumas vezes é porque os alimentos que ela está consumindo mesmo é mais gordurosos. Então tem que fazer uma alimentação saudável. Então, mais frutas, mais verduras, alimentos mais frescos e caseiros. E se caso a criança não está conseguindo introduzir porque ela não gosta, eu vou falar ao longo eu imagino que essa pergunta vai surgir ao longo da live, mas tentar incentivar essa criança a comer com diferentes formas lúdicas para ela conseguir comer. Então, por exemplo, se você vai introduzir uma banana,
fazer desenhos da banana, fazer teatro com a banana, para ela começar a comer a banana. Aos poucos, com paciência, sem forçar ela, para ela começar a comer. Mas o ideal mesmo é ir até o nutricionista ou um profissional de saúde para saber o porquê que está alto esse colesterol. Ah, entendi. Como saber se os nossos filhos estão comendo o suficiente nas refeições? Respeitando os sinais de fome e saciedade dele. Porque a criança, quando ela é bebezinha, por exemplo, ela não está mamando no peito da mãe. Então, quando é que a gente sabe que ela já está satisfeita? Quando ela solta o bico da mãe ou quando ela adormece. Então, ela mostrou pra gente que ela tá saciada. Quando a criança ela cresce, ela também dá esses sinais de fome e saciedade pra gente. Ela empurra a comida, ela vira o rosto, ela faz sons que ela não quer mais. E a gente tem que respeitar isso. O que acontece é que antigamente fazia de forma inadequada forçar essa criança a comer, né? Porque acha que ele não está comendo o suficiente. Mas devemos respeitar, porque é natural dele, é natural do ser humano ele nascer com essa fome e saciedade. E é perdido ao longo dos anos por causa disso, porque os pais forçam, porque não tem informação mesmo, porque antes dava certo, mas a ciência da nutrição evoluiu e mostrou que devemos respeitar quando ele está saciado. Então, é claro que existe alguns momentos que a criança vai cansar de comer, ou então ela vai se distrair com algum objeto. E aí o pai tem que estar atento para saber assim, não, ele não é que ele não está ainda, ele ainda está com fome, mas ele se distraiu e dá um tempo para ele voltar a comer, porque ele vai continuar a comer. Então, o cuidador tem que estar atento a esses sinais que a criança está mostrando. E nunca forçar a limpar o prato. Ou fazer chantagens, ou ameaçar, ou dar prêmios. Se você comer tudo, eu vou te dar uma sobremesa depois. Isso faz com que ele constrói uma relação negativa com a comida. E quando ele for adulto, ele vai perder esse sinal de fome e saciedade, ele pode ter algum transtorno alimentar futuramente, ele pode automaticamente comer muito e ter excesso de peso. Por isso é bom respeitar esses sinais. É desaconselhável. Pode falar. E nem, por exemplo, né, é o horário do almoço. A gente ainda aquela criança ainda está na fase da mamadeira, ainda tem a introdução da mamadeira. Não trocar também, eu acredito que seja o mais viável, né? Se é hora do almoço, é hora do almoço, e às vezes a mãe acaba cedendo, não comeu, então você deve dar a mamadeira. Também, o ideal mesmo é que a criança coma comida, já que está na introdução alimentar. Mas como essa criança, ela está conhecendo ainda, ela está conhecendo os alimentos, se ela é bom não trocar, mas também tudo depende da situação. Às vezes ela é o início, então ela ainda vai dar um pouco mais o peito. Mas com o passar do tempo, isso vai diminuir, ela vai conhecer mais a comida, vai conhecer os sabores, vai ter vontade mesmo de comer a comida que a família está comendo. Entendi. E como fazer para alimentar os hábitos alimentares dos nossos filhos? Antes de ir para essa pergunta, eu esqueci de falar também que para saber se todas essas estratégias de respeitar a fome e a saciedade da criança está dando certo, é só procurar um profissional de saúde, um nutricionista, para ele ver se ele está crescendo de forma adequada, porque tem que ter um crescimento à altura para a idade. E se ele estiver dentro da faixa, então é porque está dando certo, está tudo ok. Tá bom, porque às vezes o fato do que a criança está comendo e a quantidade não corresponde à qualidade. Isso mesmo. Isso mesmo. Como fazer para melhorar a alimentação dos nossos filhos? Pensando na chegada da pandemia e esse industrializados crescendo com tanta rapidez.
e muito saborosos, são muito gostosos, né? Não tem como a gente falar que não, né? Mas e as prateleiras cada vez mais coloridas, oferecendo mais opções. Como que a gente pode fazer Porque também ajudar aí esses, nessa? ali- esses alimentos, eles são hiperpalatáveis, né? Eles colocam realçadores de sabor para ele ficar bem com um sabor intenso, para que todo mundo, né, não só as crianças, todo mundo queira comer o alimento mesmo e a indústria ganhar dinheiro. Então, para mudar os hábitos, o ideal é que a família sente todo mundo à mesa, faça a mesa, coloque com a criança junto, para ser um momento agradável para comer mesmo, se possível, sem aparelhos eletrônicos, sem celular, sem televisão, para que ninguém, né, não só a criança, mas nenhum adulto, coma de forma automática. E sempre percebendo, para todo mundo perceber, né, os sinais de fome e saciedade. Porque se tiver um celular na frente, vai comer automaticamente porque está prestando atenção em outra coisa e não está prestando atenção na comida. Também, se o pai ou a mãe comer verduras, frutas, legumes, isso já é um exemplo para a criança e já faz parte da família. Então também a criança vai comer e ela vai mudando os hábitos mesmo, né? Se os pais começarem a comer. E sempre falar para a criança, ai, que berinjela gostosa, e falar o nome dos alimentos, falar que tá uma delícia, para incentivar mesmo eles comerem. E sempre oferecer, colocar no prato, colocar separado para ele entender o que é cada alimento, não misturar, porque senão tudo tem o mesmo sabor se misturar a comida. Mas se colocar tudo separado, ela tem ideia do que ela está comendo, qual é o nome daquilo que ela está comendo. E se for possível, pode falar. Muito comum, Amanda, a gente vê isso, né? Essa mistura no prato, né? Que faz ali uma porção e aí, de repente, né, vou misturar, às vezes, pensando aí no caldo do feijão, para que a comida fique mais molhadinha e faz essa mistura. Nossa, muito legal isso, adorei. Fica tudo com o mesmo sabor. Arrasou. Fica tudo com o mesmo sabor. Às vezes também tem pais que quer que coma, por exemplo, é uma abóbora e esconde na comida, está escondida, coloca beterraba no feijão para cozinhar junto com o feijão, para a criança não ver que está comendo beterraba. Mas vai ter uma hora que ela vai crescer e você vai oferecer a beterraba do jeito que a família toda come e ela não vai querer comer, porque ela não conhece. Ela estava sempre escondido, estava sempre misturado em tudo. Por isso é bom separar mesmo para ela identificar os alimentos que ela está comendo e aprender e saber se ela gosta ou não. Ela vai perceber se ela gosta ou não daquele alimento. Também variar a alimentação, a textura as técnicas culinárias, né? Que é o assado, o cozido, porque se tiver tudo cozido, ninguém gosta de comer tudo com a mesma textura. E aí tem que variar mesmo para incentivar a criança a comer e temperar a comida. Tem pai que não tempera. E eu acho assim, Amanda, eu quero que você fale aí, o meu ponto de vista como mãe agora. Quando a criança já é maiorzinha também, ela começa a entender, né, que é hora de ir para a cozinha, fazer esse alimento, deixar que a criança participe desse momento, né? Por que eu trouxe isso? Porque com a culinária na escola, a gente percebe essa ansiedade, essa curiosidade e essa empolgação que as crianças ficam quando a gente fala que vai ter culinária na escola, né? Então, a partir daí, a gente começa despertar algo nas crianças, né? Que é a curiosidade em experimentar o alimento, que é o que acontece na escola. Nós temos um projeto que trabalhamos alimentação saudável. Né? Agora, infelizmente, com a pandemia, a gente não está fazendo a coleta dos alimentos. Então, como que nós trabalhávamos? A gente fazia essa coleta, então as professoras enviavam na sexta-feira para casa um comunicado aos pais que enviassem na segunda-feira 3 tipos de frutas. Então, por exemplo, uma banana, uma pera e um melão, um exemplo. Então, cada criança trazia 3 frutas. Então, a gente tinha uma diversidade de frutas. Então, a gente tinha uma equipe
que cortava esses alimentos, fazia higienização, cortava e a gente servia em um mesmo prato para todos. Então, qual é o objetivo, né? Primeiro, que a gente consegue estar trabalhando cores, formas, o gosto, né? Então, a gente consegue já despertar. E quando a gente oferecia, as crianças, claro que depois da higienização das mãos, né? Por exemplo, a criança que pegava a uva e aí aquela que nunca chupou a uva sentia aquela curiosidade. Às vezes ela não comia a uva, mas ela chegava a colocar na boca e experimentar. E a gente teve muito caso na escola com essa experiência de crianças dando início para essa nova etapa dessa introdução das frutas. E agora a gente solicita para que as famílias mandem na lancheira devido à pandemia, né? Mas era aí a gente ouvia não, mas eu não vou mandar fruta porque meu filho não come. Come, manda que come. Não come. Às vezes, que algumas famílias a gente até mandava foto, mandava um videozinho que a criança estava comendo, né? Porque realmente é um processo, né? E a gente conseguia fazer com que gerasse essa curiosidade e eles experimentassem. E aí, por isso que veio a ideia de talvez aí no final. É claro que hoje nós temos uma corrida contra o tempo, trabalhamos demais, né? Mas o final de semana, né, uma comida diferente, né? Levar a criança para dentro da cozinha, deixar que participe, deixar que lave o alface do jeitinho deles, né? A gente tem também a hortinha aqui na escola. Então, quando a gente faz esse plantio, as crianças elas plantam e depois elas cuidam, regam e tem o dia da colheita, que é a semana da alimentação saudável. Então, as professoras trabalham com cartaz falando dos alimentos saudáveis e dos alimentos não saudáveis. Aí a gente tem a turma esse ano do Infantil 1 e 2, eles ficam brigando. A sua lancheira não está saudável. Esse daqui é saudável, pro. Então, eles internalizam isso, né? E aí depois a gente faz essa colheita, então a gente deixa eles lavarem do jeitinho deles e realizamos aí o lanche natural, uma salada de fruta, né? É claro que depois a gente tem as meninas que fazem o alimento exclusivo para eles, mas a gente deixa eles manusearem, né? Que desperta, que ajuda a despertar essa curiosidade. Sim, eu trabalhei numa escola que eles faziam pão, né, com o pão caseiro. E eu acompanhei essas crianças que fizeram pão e o pão, no final, nem ficou tão gostoso. Eu não achei que ficou tão gostoso, mas elas comiam com gosto e elas falavam, nossa, olha, fui eu que fiz, é das minhas mãozinhas que saíram esse pão. Então ajuda, sim, ajuda muito. E lembrar também Pode falar. Não, pode terminar que eu vou voltar no assunto lá atrás. Eu ia falar que, além de fazer tudo isso para que ajudar as crianças a comer mais legumes, também evitar os ultraprocessados. Quais são os ultraprocessados? São aqueles que a indústria, né, os industrializados, ricos em açúcar, sal, gordura, aditivos alimentares e que eles, consumidos em excesso, causam doenças crônicas como diabetes, colesterol alto. Então, diminuir, tentar comprar menos esses produtos. Salgadinho, bolacha recheada, olha eu falando a marca, pão de forma, bisnaguinha. Hoje, quanto a gente puder poupar de levar as crianças no mercado, a gente ganha, né? Sim, A variedade realmente ela é muito grande. Se ela enche os nossos olhos, que somos adultos, imagine de uma criança, né? Amanda, lá atrás, quando você falou que a criança que é amamentada pelo peito até os 6 meses não precisa ser ingerida água. E se a criança ela não mama no peito? Ela entrou com a fórmula. É preciso olhar ou não? não tenho certeza dessa informação, eu posso buscar e depois eu falar para vocês postarem em algum lugar do colégio, não sei, porque eu não tenho certeza da informação, então é melhor pesquisar. Tá ótimo. Tá, vamos lá para a próxima. Mesmo que eu não coma a frutinha, como que eu devo oferecer para o meu filho comer?
Bom, o alimento ele tem que ser oferecido se faz parte da cultura da família. Então, por exemplo, não adianta querer servir para o filho um cuscuz se não faz nem parte da cultura da família comer um cuscuz. Então, por isso, nunca é tarde para experimentar novos alimentos. Então, se não gosta de um determinado, por exemplo, não gosto de banana, mas você não gosta da banana, e se for uma torta de banana? E se for um bolo de banana? Não gosto de couve refogada, mas e se for a couve crua na salada com molho elaborado? E se for um charutinho de carne moída com enrolada na couve? Então, tentar experimentar mesmo para você poder também oferecer para o seu filho. Mas se caso, mesmo assim, você não gosta e quer oferecer, então você pode colocar no prato, como eu havia falado, separado para ele saber, né, como que funciona cada alimento, né, para ele entender, identificar esse alimento e fazer de forma lúdica. Você não vai falar para ele que está gostoso porque você não gosta do alimento. Mas você pode fazer desenho, teatro, contar história. Por exemplo, eu trabalhei também, fiz um estágio no Sesc, e lá na lanchonete a gente oferecia bolo de couve. Que o bolo não tinha sabor de couve, mas ele era verde. E a gente oferecia de lanche para as crianças de um projeto social. Os adultos, eles ficavam meio assim para comprar o bolo. É de couve? Será que é bom? E já as crianças, elas comiam porque eu falava, é do Hulk, é o bolo verde do Hulk, vamos comer. E elas comiam, elas experimentavam e viam que não tinha gosto de couve. Então, tentar contar histórias para a criança na hora de oferecer um alimento que você não gosta, pode ajudar ela a querer comer aquele alimento. E oferecer algumas vezes, né? Não achar que é só uma vez, ela não quer e ela não gosta. Tentar oferecer, ter paciência, não forçar, não obrigar a criança a comer para não criar essa relação negativa. Legal. E como devemos fazer para que nossas crianças ingiram todos os nutrientes e vitaminas necessários para esse desenvolvimento saudável? Montar um prato colorido, né? Com pelo menos 4 grupos dos alimentos, que são o grupo dos feijões, o grupo dos cereais e tubérculos. Cereais é o arroz, milho, e o tubérculo é batata, mandioca, cará. O grupo do legumes e verduras e o grupo das carnes e ovos. Então, se tiver esses 4 grupos dentro do prato da criança, ela está ingerindo todas as vitaminas que o corpo dela precisa. Fica muito mais fácil se a família também já come, que aí ela não precisa ficar pensando o que fazer, porque a família toda já come verdura, já come carnes e ovos, já come arroz, feijão, soja, grão de bico. E para complementar depois, um exemplo de prato, um prato que tem todos esses grupos é arroz branco, feijão carioca, espinafre cozido, refogado e o ovo mexido. É um prato onde está rico em nutrientes e minerais. E depois, para você pode complementar esse prato oferecer uma fruta para a criança, porque as frutas são ricas em vitamina C e aumenta a absorção do ferro que teve assim nessa refeição, né? E também o café da manhã e o lanche da tarde, quando for dos 6 meses até 2 anos, pode oferecer frutas com leite materno e depois, quando as crianças forem maiores, pode-se oferecer no café da manhã e no lanche da tarde castanhas, leite, iogurte natural, queijos, igual o adulto mesmo. Legal. E como despertar na criança a curiosidade em experimentar novos alimentos? Eu acho que você já até falou um pouquinho lá atrás. É um trabalho de formiguinha, vai ter que ter paciência mesmo. Ter em mente que se ela recusou, por exemplo, ela recusou a banana, então, não, meu filho não gosta de banana.
Não é que ele não gosta de banana. Naquele momento ele não queria comer a banana. Não tem dias que a gente quer comer e tem dias que a gente não quer comer aquele alimento. Então é a mesma coisa que a criança, tentar oferecer mais vezes. E se ele não goste, tentar respeitar isso, né? Porque pode ser que você tente fazer brincadeiras, comprar brinquedos do alimento, fazer teatro, e mesmo assim ele não gosta da fruta, e tudo bem. O que ele não pode é excluir o grupo inteiro das frutas, o grupo inteiro das legumes e verduras. Mas se ele não gosta da banana, então tá bom, tudo bem, ele vai complementar essa falta da banana com outros alimentos. E é igual a gente falou, né? Sempre pedir auxílio para ele ajudar quando for preparar um alimento, para ele auxiliar, né, nesse preparo, fazer preparações diferentes, não fazer sempre a mesma coisa. Então, a mandioquinha talvez ele não goste cozida, mas ele gosta um purê de mandioquinha, por exemplo. Tentar fazer técnicas diferentes para, na verdade, não só para ele, né, para toda a família. Perfeito. Com o avanço da pandemia, tivemos um grande aumento da obesidade infantil, focamos muito nisso. Como mudar esse quadro atual? Qual é o papel da família nesse momento, para essa mudança? Né? Pensando agora que as crianças começaram a voltar, né? A gente está vendo aí uma boa parte da população sendo vacinada, ainda com todos os cuidados, com todos os protocolos, né? Nós estamos com a educação, atendendo toda a educação infantil já desde de janeiro, né? A gente teve poucas crianças que optaram, né? As famílias optaram para ficar em casa para fazer aula online. E como eu falei, né, a gente percebeu que quando teve esse retorno esse ano, a gente percebeu que as crianças estavam cansadas. Em que sentido eu estou te falando isso, Amanda? A gente tem uma rotina na escola, né? Então as professoras têm todo um planejamento. Então, de 20 em 20 minutos, a gente estamos mudando as atividades. E as crianças não aguentavam, por exemplo, pular a amarelinha. Sabe, era um cansaço muito rápido. Então, era muito pouco tempo que a gente tinha da atenção dessas crianças no início, porque a gente percebia elas muito cansadas. Aquela ansiedade de estar no ambiente, de estar ali com um amigo, dividindo aquele momento, mas que pulou uma, duas vezes, pronto. Por exemplo, a amarelinha, né? Não quero mais porque esse cansaço físico, né? Por ter ficado tanto tempo sem se exercitar, sem correr, enfim. Foi uma situação inesperada, né, para todo mundo. Foi comum esse ganho de peso. O primeiro passo é os pais, os cuidadores, não sentirem culpados. Ninguém estava esperando isso. Por algum motivo, por estarem ociosos, buscaram os alimentos, ou porque não sei, o pai precisava trabalhar em casa e talvez não conseguia ver o que o filho estava fazendo, ficar trancado, é igual você falou, eles não tinham mais atividades para fazer, eles tinham que ficar sempre ou no celular ou na televisão. Então, não se sentir culpado porque se caso o filho está muito cansado, né, um excesso de peso, talvez, não sei. Então, o primeiro passo é não se sentir culpado, e depois é você entender que as dietas restritivas, ou chás emagrecedores, ou alimentos milagrosos, ou dietas da moda, não vai resolver o problema. Não é por esse caminho, porque a criança, ela está em fase de desenvolvimento, de crescimento, então ela não pode passar fome. Ela tem que ter uma boa alimentação. E já sabemos que a dieta, ela aumenta a fome e diminui o metabolismo. Então, a criança também, se você proíbe os certos alimentos, a criança fica mais obcecada por aquele alimento. Então, eu vou proibir, não vai comer de jeito nenhum a bolacha recheada. Quando ela tiver oportunidade, ela vai comer escondido. Então, é não proibir. Porque, e além de você privar, ela perde esses sinais de fome e saciedade. Também, se a criança quiser repetir o prato, porque ela quer repetir, ela tá com fome ainda, ou não tá com fome, tá com vontade, já tá habituada a comer automaticamente e quer repetir,
não proibir ela de repetir, porque senão ela cria um sentimento de culpa, de vergonha, porque que ela quer repetir. Então, tentar moderar isso, tentar não proibir e sim ajudar ela a comer de forma mais saudável. Então, comprar mais alimentos na feira, nos sacolões, que são as frutas, as verduras. Aí fala, nossa, mas a nutricionista só fala de frutas, verduras e legumes, mas é o que é saudável, é o que é gostoso, é o que tem fonte de vitaminas e minerais. Boa para você daqui a pouco. Você também pode comer junto com essa criança para incentivar ela a comer, como a gente veio falando ao longo da live. Comida fresca e caseira, diminuir a quantidade de ultraprocessados. Não é proibir, é você comprar menos. Então, porque se ela for comer uma bolacha recheada, ela precisa comer o pacote todo, ela não pode comer uma ou duas bolachas, já não vai matar a vontade dela. Então, tentar ajudar essa criança, porque ele não tem essa noção, ele quer comer tudo e ele quer a embalagem, aquela bolacha recheada, porque tem o personagem, é colorido e ele quer por isso. Então, você tentar adequar isso e também criar uma rotina, né, para ele não ficar ocioso e não buscar por alimentos. Então, a hora de brincar, a hora de comer, a hora de fazer a tarefa, a hora de ir para a escola, para ele preencher o dia dele. E a restrição gera compulsão. Gera Viu? Tô aprendendo. Tá bem. Amanda, deixa eu já pular para outra, que tá acabando nosso tempo. Como devo organizar a lancheira do meu filho com esse retorno das aulas? Tá. Você pode colocar na lancheira os alimentos, uma fonte de carboidrato, então cereal, bolos, tortas, pães caseiros, tentar evitar mesmo os ultraprocessados. Colocar também uma fonte de proteína, então pode ser queijo, carne, leite, iogurte natural, colocar uma gordura boa, então colocar castanhas, amendoim ou azeite, por exemplo, um pão com tomate, orégano e azeite e queijo, não sei, é uma opção. Se for colocar líquidos, pode colocar água. Aí, mas que dó, meu filho vai tomar água. Que hidrata, a criança precisa estar hidratada, então a água é necessária. Mas se caso quiser colocar suco, colocar um suco natural, então. E quanto tempo dura o nutriente desse suco natural? Meu filho estuda meio período. Ele vai tomar lanche 2 horas depois do horário que eu fiz o suco. E aí, o que é mais vantajoso? O suco natural depois de 2 horas ou o suco de caixinha? Então, o mais vantajoso é o suco natural, porque embora depois de 2 horas ele comece a se degradar, a vitamina C, ela perde pouco, ela perde 20% da vitamina C. Então ainda vai ter 80% dessa vitamina C para ele ingerir. Em temperatura ambiente. Então, se ele ainda tiver numa garrafa térmica e ficou na geladeira, ainda vai perder menos. Então, o ideal mesmo é tomar o suco natural sem coar, porque o suco natural sem coar vai conter mais fibras, e as fibras ajudam na saciedade da criança e também ajuda a absorção mais lenta desse carboidrato, né, que vira açúcar no sangue, então ajuda a ser uma absorção mais lenta, por isso que aumenta a saciedade. Então, o ideal mesmo é tomar esse suco natural sem coar, ou melhor ainda, comer a fruta inteira. Legal. Deixa eu te falar, você sabe que eu tenho uma mãe aqui na escola, né? Tinha, antes da pandemia, uma mãe aqui na escola, que ela montava a lancheira da filha e ela mandava, e a mãe de uns meninos também, do Bernardo e do Thomas. Sempre tudo muito decorado. Então, por exemplo, a banana, ela fazia carinha, fazia boquinha, como se fosse um personagem. Aí o pão de forma fazia um lanche natural, como esse que você deu exemplo, e cortava com as forminhas que tem hoje, de borboleta, de palhaço, enfim, tem vários tipos de forminhas, de formas geométricas. Muito legal. Realmente é algo que você olha assim, pô, é claro que dá trabalho, né? Não vamos falar que não dá trabalho, dá trabalho. Né? Tem Mas que se organizar, né?
ver a criança abrindo aquela lancheira, é sério, dá vontade de comer, porque ela é muito convidativa e é uma lancheira muito lúdica, né? Ela tem uma história, né? Então, Sim. isso também é muito, muito legal para o processo. E as famílias que tiverem essa oportunidade também, né? De conseguir fazer a montagem dessa lancheira, de se programar. Quanto tempo, Amanda, dura a polpa de fruta congelada? Porque o que acontece muito, né? Às vezes comprar a fruta tem que ficar indo sempre no mercado, mas eu vou lá no mercado, eu tenho a polpa congelada já. Né? Para que eu Uhum. vou lá comprar a fruta toda 2 vezes na semana se eu já vou lá e já posso comprar a semana toda aquela polpa congelada? Ela é tão nutriente quanto a polpa que, se eu, por exemplo, eu pegar o suco de laranja e congelar e depois ir fazendo suco, ou não? E ele não vai perder tanto quando você, por exemplo, uma polpa de goiaba, você comprou na feira, congelou na sua casa, né? Ela não vai perder muito, ela não vai degradar muito, não, porque ela está numa temperatura onde as bactérias não crescem e não vai perder. Se você fazer da forma adequada, tirar todo o ar do saquinho para não ter ar lá dentro. Então, pode-se fazer dessa forma, essa polpa congelada, quando você compra. E vai ser melhor, né? Porque se você manter as fibras, você vai consumir mais fibras. Mas se Uhum. caso você não tem tempo, porque eu, por exemplo, eu não, as frutas estragam aqui em casa se eu deixar para fazer o suco. Então eu compro no supermercado a polpa mesmo, que é aquela que o fornecedor traz. Só que eu tenho isso. Só que eu tenho cuidado de ler o rótulo para saber realmente se é só a polpa de goiaba. Não tem que ter adição de açúcar nem aditivo, só a polpa de goiaba. E aí eu sigo a recomendação do fornecedor, que o fornecedor dá 2 anos, né, essa polpa dentro do freezer. Quando a gente compra na feira a fruta e congela aqui na nossa casa de forma caseira, ela dura 90 dias dentro do freezer. E eu tomo suco polpa porque é mais fácil, eu só jogo ali rapidinho. E aí é saudável? Assim, ela não vai ter fibras, porque ela não tem. Mas se eu consumir mais frutas, consumir alimentos integrais, como arroz integral, aveia, eu já estou comendo fibra. Então não tem problema eu tomar um suco polpa. Mas se eu for consumir o suco de caixinha, é saudável? Depende, você está ciente que tem açúcar nesse suco de caixinha? Que tem aditivos, que ele é mais água do que suco? Na verdade, não é suco, é o néctar. Eu tô ciente, ó, uma vez por semana só eu tomo. Então tá bom, porque ela tem que fazer essa combinação dos alimentos para você não comer só uma coisa, tipo só ultraprocessados, aí realmente você vai ter prejuízo para a saúde. Entendi. A pergunta que não quer calar. Comer de 3 em 3 horas. Mito ou verdade? E É em mito. geral, não é só de crianças. Não. Agora vamos falar da gente também. É um mito. Assim, tem alguns estudos que mostram que é benéfico. Algumas pessoas precisam comer mesmo de 3 em 3 horas, porque, por exemplo, se ela tem diabetes, ela precisa não ficar muito tempo sem comer. Na verdade, não é uma regra de 3 horas, mas ela não ficar para não ter hipoglicemia. Mas, para o nosso dia a dia, o ideal é você comer quando você está com fome. Então, quando você sentir que você está com fome, você vai comer. Então, nos horários regulares. Então, se você faz o café da manhã, o almoço e o jantar, tudo bem, porque é os horários que você está com fome. Se você comer de 3 em 3 horas, pode ser que você não esteja com fome e você vai comer. E aí que pode ganhar peso. Entendi. E é uma coisa que eu aprendi do ano passado para cá, na verdade, foi isso. A gente tem que conhecer um pouco o nosso corpo, né, Amanda? Porque a vontade de comer e a fome, elas são muito parecidas. Sim, São são muito muito parecidas, parecidos. né? E uma outra coisa, aproveitando esse gancho. É verdade, se você for no mercado de barriga vazia, com fome, você vai comprar mais alimentos industrializados?
fora daquilo. Olha, eu vou lá para comprar arroz e feijão e óleo, por exemplo. Sim, é Mas verdade. eu tô com fome, eu preciso da carne lá no mercado. E aí eu vou dar uma voltinha no corredor. É verdade que gera essa compulsão por querer comprar alimentos como bolacha recheadas, pães, enfim. Sim, você vai comprar os alimentos que não estão, que você não está precisando, né? Porque você está ali, tá vendo, eles estão disponíveis para você. Então, é o melhor, o ideal é você fazer uma lista de compras antes. É você se organizar mesmo, é você falar para toda a sua família, dividir as tarefas com toda a família, para você conseguir organizar o cardápio, conseguir as compras, fazer uma lista e poder ir até o supermercado para você saber exatamente o que você vai comprar. Para você não ficar tentado a comprar muito mais do que o necessário, né, nos ultraprocessados, né, industrializados. Ai, legal. Deixa eu ver. Estou dando uma olhada no seu Instagram. O que eu faço para ter tempo para cozinhar para minha família? Eu trabalho o dia inteiro, Amanda. Eu chego em casa cansada. Eu fazer marmita e congelar é válido? É super válido. Eu fazia isso quando eu trabalhava e estudava. O ruim é que dá um trabalhinho, né? Porque eu tirava o domingo para fazer a comida e congelar em todas as marmitas. Mas se você saber congelar da forma correta, fazer os legumes para a técnica para não perder muito a textura, né? Porque tem que ter também uma técnica que é você cozinhar os legumes e depois jogar na água gelada para ele não perder a textura e poder congelar. E aí você congelar todas as marmitas é o ideal, né? Porque aí você, já que você não tem tempo, você só vai tirar da marmita e colocar no micro-ondas para comer. Ou você também pode dividir, igual eu falei, dividir as tarefas com todo mundo de casa, para não sobrecarregar só uma pessoa e cada dia cozinhar uma coisa, ou o marido cozinhar uma coisa, ou o filho mais velho cozinhar outro dia. Tá ouvindo, marido? Atenção, maridos! Assim não sobrecarrega, né, uma pessoa só. E fazer, igual eu falei, a lista de compras para você se organizar, fazer o cardápio semanal. É ideal você fazer o cardápio para você saber o que você vai comprar, porque senão você chega em casa, tá cansada, trabalhou o dia inteiro, tem que cuidar da família, tem que cuidar dos filhos. E aí, o que que você vai fazer? Ou você vai pedir comida no aplicativo, ou você vai fazer uma coisa muito rápida, né? Lasanha pronta, por exemplo. Pegar a lasanha e colocar no micro-ondas, que é industrializada. Então, o ideal mesmo é você, se você puder e se organizar, dá sim para congelar os alimentos. Tá, Amanda, e mais uma dúvida para a gente finalizar. Por exemplo, as saladas, né? A gente vê muitas famílias fazendo, né? E a gente também faz em casa, né? Lavar, por exemplo, o alface e depois colocar dentro de uma Tupperware fechada com os papéis toalha, né? Que a gente percebe que ele conserva por mais tempo, né? Ele vai estar conservado lá dessa forma. Mas é legal fazer isso? Sim, tanto é que no lugar onde eu trabalhei fazia-se muito isso, mas aí fazer a higienização correta, né? Colocar no hipoclorito, né? Ou na água sanitária, tem algumas águas sanitárias que a gente usa mesmo para lavar a casa, que está escrito que ela também pode ser usada nos alimentos. Então, usar de forma correta, né, a medida da água, que é 1 litro às vezes, e a medida dessa água sanitária, lavar a folha por folha, colocar dentro dessa solução para matar as bactérias. Depois você enxágua toda a folha e aí sim você deixa secar, né? Tira toda a água mesmo e pode sim colocar a folha entre o papel toalha, porque ela vai durar sim mais tempo e ela vai ficar mais fresco para você comer depois. E Sim. vai evitar, né, de você sempre estar indo à feira também, porque como não tem tanto tempo, né, toda hora indo à feira para comprar, ou vai estragar o alimento porque não está comendo, isso dura mais tempo mesmo. Tá ótimo. Amanda, estamos encerrando em cima da hora. Quero agradecer imensamente sua participação. Teremos mais live, já deixo o convite aberto para você, tá bom? Claro. E
Queria que você falasse um pouquinho da sua página. Você tem uma página muito rica, tem bastante informações lá. Divulga um pouquinho da sua página. Depois a gente vai disponibilizar essa live para as famílias e a gente vai colocar o seu arroba lá também. Tá, eu tenho uma página no Instagram que eu comecei agora, é @nutri.amandatrivinho, na qual é mais voltado para um público adulto, né? E com essa nutrição comportamental, onde é uma abordagem sem dieta para você mesmo começar a comer mais saudável, sem restrições e proibições. Então, se vocês gostaram do jeito que eu falei, se fez sentido para vocês as coisas que eu disse, podem me seguir. E eu agradeço. Sou muito, muito grata por vocês terem me convidado e eu adorei fazer essa live. Obrigada, Amanda. Obrigada a todos que participaram essa noite, que se disponibilizaram desse tempinho, né, que nos permitiram entrar dentro da casa de vocês. No próximo mês estaremos aí com novas lives, com novos assuntos. E mande a dica de vocês se tiverem um assunto que querem ouvir aqui para a gente estar se programando, tá bom? Um grande beijo a todos, que Deus abençoe e até a próxima. Obrigada, Amanda. Obrigada. Tchau.